Começa aqui o Pode Mais Empresas, o podcast focado em gestão, inovação e sustentabilidade. No programa de hoje, ao qual nós temos muito prazer em gravar novamente nos estúdios Canon, nosso parceiro mais recente, e o jornal Empresas e Negócios, nosso parceiro de primeira hora, vamos trazer o assunto sustentabilidade de uma forma interestadual, digamos assim. Hoje nós temos o privilégio de receber Marcos Freire. Muito obrigado, Marcos, pela sua presença. Eu que agradeço, Nelson. É um prazer para mim estar aqui e vamos bater esse papo bom sobre um tema tão importante hoje, né? Vamos lá. Marcos Antônio Freire da Costa Júnior. O nome é tão grande quanto a capacidade intelectual e simpatia. O Marcos, ele é de Natal, ele está passando por São Paulo, a gente já se conhecia, já acompanhava o trabalho dele e fiz o convite para quando ele estivesse em São Paulo e com muito prazer ele aceitou e vai nos dar algumas aulas. O Marcos, ele é biólogo de formação, ele é mestre em biologia aquática, especialista em aquacultura pela Universidade de Malespina do Canadá. Há 20 anos ele atua nas áreas de recursos hídricos, ambiental e saneamento. Ou seja, você começou a brincar com esse negócio desde que você era bebezinho, então, hein? É, criança. Porque você já está há 20 anos nisso e você é muito novo, hein? É, com certeza. Marcos, vamos lá, cara. A pergunta que eu acho que cabe: a água é o grande tesouro do nosso século? Sim, com certeza, né? A água, ela é a grande riqueza. Nós podemos ficar sem energia, podemos ficar até um certo tempo sem alimento, mas sem água a gente não pode ficar, né? Não É o tem como, recurso né? vital, é de primeira ordem que a gente chama, né? Então, assim, é de primeira necessidade. Daí a razão pela qual a gente precisa cuidar dela muito bem, né? A gente, Isso. eu digo, toda a sociedade civil, governos, entidades, empresas, né? Que é o foco do seu trabalho, conscientização de empresas, não é isso? Conscientização de empresas e principalmente numa área muito sensível no Brasil, que é a área de saneamento, né? A gente passou por uma década, a chamada década perdida, né, de mais ou menos 90 a 2000, onde tivemos muito pouco investimento nessa área. Então, os índices de saneamento mudaram muito pouco, né? De água, acesso à água O Brasil tratada, ainda tem 50% de a, déficit, é isso? sim, acesso à Ainda está água, mais ou menos esse número? sim, ainda assim, acesso à água Horrível, né? tratada é bom. Até 80% a gente chega. Acesso à população, água tratada. Bom entre aspas, né? Porque ainda você ainda tem 39 milhões de habitantes que não têm acesso a esse parâmetro, mas no número de 220 milhões de habitantes, mais ou menos. Mas quando a gente chega à questão do esgotamento sanitário, coleta, tratamento e destinação final, esse índice cai muito, cai para em torno de 50%. E aí você tem, sei lá, mais de 100 milhões de habitantes sem acesso a coleta, tratamento e destinação de esgoto. E o esgotamento sanitário é muito importante, né? Porque é através do esgoto que se veicula muitas doenças. As doenças chamadas de veiculação hídrica, né? Cólera, muitas disenterias e amebias e outras doenças que são consideradas graves, né? Antigamente se dizia assim, junto à classe política, né? Até com certo blague. eh, o- os governantes não fazem saneamento básico porque fica tudo debaixo da terra e ninguém enxerga, né? O eleitor quer ver praça, quer ver guia pintada, quer ver grandes obras. É real isso daí ainda hoje ou ficou no folclore? É, eu acredito, Nelson, assim, eu atuo há 14 anos só na área sanitária, né, como analista ambiental de uma grande companhia de saneamento. E assim, é uma questão cultural ainda, viu? E aqui no Sudeste, isso Ainda se acha é. desimportante essa coisa? Sim, sim. Aqui no Sudeste não, assim, é menos. Tem, mas é menos. Mas no Porque o Nordeste é muito pessoal do forte. Sudeste é mais consciente ou porque é mais cobrado?
Os dois, eu acho que vem tanto da questão da consciência como da cobrança. da cobrança? Mas no Nordeste ainda se tem muito isso associado à questão política, ainda cultural, e de Ainda se mostrar fica na obra. mão dos coronéis, Ainda aquela tem política velha, né? isso. Olha, Ultrapassada. é muito forte isso ainda. Você vê em grandes empresas, grandes companhias, ainda o tema ambiental, a política ambiental ser institucionalizada numa grande empresa ainda ser muito difícil, né? Por falar em política ambiental, eu queria tratar de uma questão que você mexe diretamente com ela: o licenciamento ambiental. Me diga, vamos lá do começo, qual é a importância do licenciamento ambiental? Bom, vamos lá. E O quais lic- são as etapas que devem ser cumpridas claro. naturalmente? O licenciamento ambiental, a gente chama assim o carro-chefe da questão ambiental, né? Ele é o parâmetro principal através do qual o empreendedor, né, que quer empreender, quer abrir seu negócio, sua empresa, seu empreendimento ou atividade, ele vai poder, junto ao órgão ambiental, buscar as informações iniciais de como controlar, como mitigar e trazer mais qualidade ambiental para a sua atividade. E aí, nesse momento, através desse contato com o órgão ambiental, ele vai conhecer como trazer essa qualidade através dessa importante atividade do licenciamento ambiental. Então, desde a Conferência de Estocolmo de 72, né, que se ganhou notoriedade, a questão ambiental, a questão de você frear um pouco o desenvolvimento extremamente acelerado e desimportado da questão do controle ambiental, então isso tomou aceleração, né? Então veio o relatório Brundtland em 87, que veio a questão da sustentabilidade ambiental, de parâmetros econômicos, ambientais e sociais, porque o desenvolvimento ele não pode deixar atrelado esses três parâmetros, né? E depois você vê a Rio, né, A Rio 92, 92, Rio que mais foi muito 10, importante também, né? isso, Rio mais 20, Protocolo de Quioto em 97, trazendo a questão da mudança climática, e o licenciamento ele se insere aí desde a década de 70 para cá como uma forma de controlar as atividades das empresas. E assim, o licenciamento ambiental, por isso que a gente diz que dentro de uma política ESG, né, de uma governança ambiental e social dentro da empresa, ele é o carro-chefe ainda no Brasil. Hoje você já vê o paradigma mudar um pouquinho com a questão do crédito de carbono, as empresas quererem entrar no mercado ou regulado, no Brasil ainda não é muito forte, mas no mercado voluntário, e práticas de desenvolvimento mais limpo, né, mais ambientalmente sustentável, mas o licenciamento ambiental é o carro-chefe. Por quê? Porque você não pode empreender, você não pode construir sem o licenciamento ambiental. Ele é obrigatório, é por E lei. aquelas histórias que existiam de. Isso acontecia muito com incorporadoras, os caras chegavam, pegavam especialmente regiões de mangue, né? Acabavam com os manguezais e levantavam, jogava concreto ali, que se dane o meio ambiente, matando os berçários, né? Porque os manguezais são berçários, né? Perfeito. Então, hoje em dia já é mais difícil acontecer esse tipo de coisa, mas ainda acontece, não é? Acontece. Isso você colocou é muito importante. A gente experimentou na década de 90, principalmente no Nordeste, grande parte de seus manguezais, das áreas estuarinas, serem suprimidas para uma atividade, a cassinicultura, né? Não só a cassinicultura, mas a cassinicultura contribuiu muito para isso, né? Que cultura que é essa? Cassinicultura, a criação de camarão marinho, né? Ah, tá. É, Obrigado, obrigado. e essa atividade, ela pode se desenvolver fora da região de mangue, mas para poder aproveitar o solo, que aquele solo de mangue ele é ideal para a criação, então muitos empreendedores buscaram essas áreas. Só que isso veio através de um problema muito grave, que é a devastação de florestas de mangue, que ele é um berçário natural, e isso a gente consegue ver hoje com a diminuição dos estoques pesqueiros, né? Porque a área do mangue, a área de berçário, é a área que a gente chama de, na biologia, de recrutamento das espécies, né? Então, as espécies estão sempre repondo, através das novas gerações, os peixes, nessa área de berçário. Porque o mangue ele é aquela região calma entre marés, que a maré sobe, a maré desce, e as raízes do mangue servem como uma proteção natural. Então, não só para berçário, mas contra enchentes, contra
eh, furacões, isso mais nos Estados Unidos, né? Mas aqui já está acontecendo alguns ciclones, algumas coisas no sul, né? Então o mangue ele quebra essa velocidade com que a maré pode estar causando Quer dizer, problema. na verdade, ele acaba sendo um aliado até do ser humano, né? É muito forte. E assim, através dos trabalhos que a gente vem desenvolvendo, de pesquisa, uma série de outros, a gente viu essa diminuição sensível nos estoques pesqueiros das espécies. Então, assim, eu acompanho alguns estuários lá e eu noto, é notória a diminuição na quantidade e na diversidade de espécies de peixe. Eu estava falando com você agora e fatalmente veio a lembrança da Praia do Futuro lá em Fortaleza, né? Uhum. Se eu não me engano, é toda quinta-feira que tem uma caranguejada lá. E eu ouvi dizer recentemente que os caranguejos que eles servem não são mais do Ceará, eles são buscados lá no Piauí, porque no Ceará já está terminando. É correto isso? Será É, que já exageraram também com os caranguejos? eu posso dizer que é provável, não posso afirmar, mas é plausível que seja, porque o Ceará experimentou uma área de redução de mangue muito grande, né? Assim como o Rio Grande do Norte também. E os dois estados, eles revezam entre quem é o primeiro maior produtor de camarão marinho, né? Então, assim, houve um problema sério durante um tempo, até os órgãos ambientais adotarem medidas mais restritivas A para pesca impedir predatória, né? Porque isso daí é uma coisa séria, né? isso. E a pesca predatória, ela chega a acabar com espécies, né? Ah, perfeito, sim. Acaba mesmo, né? Acaba Não é mesmo. só ameaçar. E a gente vê, é uma questão de consciência, né? A questão lá, por exemplo, na Flórida, eles não permitem determinados tipos de pescaria nas regiões estuarinas, essas regiões que são berçários, né? Aqui, por exemplo, no Brasil, não existe um período de defesa, alguma coisa que seria importante. Então, o que a gente acompanha nos estuários é o pessoal passa a rede, fora a questão da poluição, da cassinicultura, lançamento de efluentes nos estuários, mas uma pesca predatória muito intensiva, né? A gente entende que existe uma questão social muito importante atrelada a isso, mas teria que, hoje, devido à diminuição do estoque pesqueiro, já se trabalhar a questão de um período de defesa dentro dos estuários. E talvez E a o governo limitação, tem que buscar alternativas para essa população também, né? buscar Não pode alternativas. ficar Não pode indefinidamente nisso. desamparar, não pode desamparar, porque o estuário ele utilizado por essas populações como meio de ganho de sustento, né, de vida, né? E a gente vê atividade marisqueira, pesca artesanal e uma série de outras atividades. Mas assim, o que a gente diz, que é a questão da consciência, é o tipo de apetrecho que é utilizado, por exemplo, limita a pesca com arpão, né, dentro do estuário, porque aí realmente você está sempre eliminando as matrizes, né, dos peixes que estão reproduzindo. Mas usar uma malha maior de rede, né, para poder diminuir a captura dos juvenis. Então, assim, tem como controlar, né? Você não precisa restringir, proibir totalmente, até porque existe uma questão social muito importante. Mas controlar é essencial. É, né? Não tem como, né? Senão daqui a pouco não vai ter mais o que controlar, nem É, precisa, né? Os órgãos ambientais no Brasil hoje, eles levam essa questão a sério? Sem especificar o Estado, eu digo assim de uma maneira geral. Atuação de governo a nível federal, em nível estadual, principalmente. o que a gente acompanha, assim, é uma dificuldade muito grande dos órgãos, né? Tanto do IBAMA, que é o órgão federal, executor da Política Nacional de Meio Ambiente, como os órgãos estaduais e também os municipais, porque o licenciamento e a atividade, a questão ambiental, ela é uma competência comum, né, dos órgãos federados. Tem a competência federal, estadual e municipal. E supletiva, né, entre eles. Quando um falta, o Uhum. outro pode agir. Mas o que a gente nota é um problema assim, ainda de estrutura, de pessoal, né? Então você ainda consegue, por exemplo, eu acompanho muito o problema nos estuários sobre pesca, pesca predatória, lançamento de efluentes, né? Cassinicultura às vezes invadindo outras indústrias, outros empreendimentos, sem um controle muito Mas efetivo o e muito pessoal grande. faz por ignorância ou por má fé? Boa É, essa essa, pergunta, essa né? pergunta é boa.
Assim, às vezes as duas coisas. Eu já acompanhei na experiência, assim, ao lidar com empreendedores, mas a questão da falta de conhecimento mesmo, sabe? Então, assim, a falta de conhecimento, porque assim, a Política Nacional de Meio Ambiente e todos os seus instrumentos e toda a sua normativa, às vezes, é muito grande no Brasil. Então, se você tiver um material que tenha isso, sabe, de forma mais prática, mais rápida, você consegue sintetizar e educar o empreendedor de forma mais fácil, né? Mas também isso tem a ver também com a falta de uma assessoria na área ambiental. Então, a pessoa, o Falta empreendedor. assessoria. Não, não é a falta da assessoria, mas a falta do empreendedor ele buscar essa assessoria na hora de Ah, tá. As empreender. assessorias existem. Isso, É que nem sempre o empreendedor se dá ao trabalho. isso. Quer ver um exemplo? Já teve empreendedores que me buscaram para. A gente tem uma empresa, né? A Ecol Consultoria Ambiental, e a gente buscou, nos buscaram para poder orientar com relação ao licenciamento. E a gente orientou assim da seguinte forma, que ele teria que melhorar os projetos dele para se tornar amigável perante a lei e trabalhar a questão das restrições ambientais. Então a gente faz um estudo de restrições ambientais, vendo tudo que está na lei, que pode restringir, e dando um percentual da área dele. Se ele queria 100 hectares, tá. No estudo de restrição ambiental, a gente viu que 70% da área é viável para a instalação de empreendimento, porque você tem áreas de preservação permanente, porque você tem áreas de unidades de conservação e outras questões. E a gente diz, ó, a viabilidade é 70% da sua área. Aí o empreendedor diz, bom, para mim isso é viável. Ou não, para mim isso não é viável. Você faz estudo de viabilidade econômica também ou não? Econômica não, trabalho com viabilidade ambiental. Mas temos Ambiental. parceiros que trabalham. Tá. É, Quer dizer, e isso daí é tranquilo de fazer, né? Porque é o seu dia a dia de trabalho, o dia a dia. Precisa ter um conhecimento técnico, logicamente, né? sem dúvida. Dentro de cartografia, geologia, geografia, biologia, dentre outros, meteorologia também, e também um bom conhecimento da legislação ambiental, que são muitas, como eu falei, né? São várias resoluções do CONAMA, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente, e tem as leis federais e estaduais também, que trazem essas restrições. Então é preciso você fazer um levantamento bem feito, né? Trazer tudo que pode trazer como restrição para não faltar nada para o empreendedor ter segurança na hora de instalar o seu empreendimento. Do ponto de vista das leis, o Brasil é bem guarnecido? Ou como é que está isso? Eu acredito até que é o melhor do mundo, viu, Nelson? Em termos de lei. É. Nós temos um arcabouço jurídico muito bem montado, assim, com tudo assim previsto. Temos NBRs, que são normas técnicas bem elaboradas, bem feitas. O problema é o que eu digo, é ter órgãos bem estruturados, com pessoal adequado, para estar fiscalizando também, sabe? Trabalhar a questão da educação ambiental dos empreendedores, para buscar realmente empreender de forma correta, seguindo os parâmetros Quem é que ambientais. dá mais trabalho para querer furar a lei? É o empreendedor local, é o empreendedor de outros estados, ou é empreendedor de outro país que vem e acha que. Olha, Com eu tive quem é que dá experiência. mais trabalhos? Não precisa citar Não, nomes, lógico. só de onde vem. Em 20 anos de atuação, eu tive muita experiência com empreendedores locais, né, nacionais e internacionais também, né? Existem muitos empreendedores europeus, americanos. Tivemos agora com um grupo americano. E assim, eu acho que é equivalente. Eu não vou dizer Não que tem prevalência desse ou não. daquele. Inclusive os que vêm de outros países, eles às vezes têm muitas dificuldades em entender as restrições, a legislação nacional, e é por isso que os consultores, eles precisam estar atentos e precisam estar bem preparados para fazer essa boa orientação, né? Porque eles querem investir e quer gastar o menos possível, né? Essa é a lógica de todo empreendedor, né? Minimizar o custo e maximizar o resultado. É Isso. o velho capitalismo. E na área ambiental, né, a gente sempre fala que investir na área de meio ambiente não é como, sei lá, investir em algo palpável muito cedo, como na área econômica, engenharia. Vou investir aqui, já vou, sabe, receber tanto em troca. Não. Isso aqui é a médio e longo prazo, né? Investir em sustentabilidade, primeiro que é uma obrigação.
Segundo, porque é, é através do controle dessa qualidade ambiental que você vai ver o retorno vir lá na frente. Você vê um retorno para as empresas em termos de sustentabilidade ambiental, vê em abertura de novos mercados, porque tem grandes grupos de investidores que não investem. Se você não tiver uma boa política ambiental dentro da sua empresa, se você tiver com passivos ambientais, não tiver empreendimentos licenciados, então você trabalha inovação em boas práticas, diminuição de, que eu falei, passivos ambientais com danos e prejuízos econômicos também. Que a falta de licenciamento gera isso também, né? Legal, nós voltaremos a esse assunto. Uhum. Chegamos ao fim do primeiro bloco e nos aguarde, voltamos já já. Empresário, chegou a hora de você publicar o balanço de sua empresa e manter a boa governança corporativa. Consulte a sua agência para veiculação no jornal Empresas e Negócios. E voltamos ao segundo bloco para falar de licenciamento ambiental, de sustentabilidade como um todo na vida marinha em particular. Nós estamos recebendo aqui no estúdio da Canon o mestre em biologia, Marcos Freire, que é um empresário, está nos dando uma excelente contribuição para o entendimento da prática do dia a dia. Marcos, você nos falava a respeito de licenciamento ambiental, da oportunidade e da necessidade que se tem de levar a sério essa questão. Como é que fica a questão da sustentabilidade como um todo e a sua relação direta, naturalmente, com o licenciamento ambiental, que obrigatoriamente ele tem que ser feito por todos, né? É, isso mesmo. O licenciamento, primeiro, que ele é uma atividade obrigatória para o empreendedor, né? A resolução do CONAMA 237 de 97, ela detalha como é feito esse licenciamento, traz as bases da sustentabilidade, porque ela é feita com base nessa Conferência de Estocolmo de 72, e no primeiro anexo dessa resolução ela diz todos os empreendimentos passíveis de serem licenciados, né? Todas as atividades e empreendimentos. Então, assim, falar em sustentabilidade, né, lógico, econômica, social e ambiental, e não falar sobre licenciamento, que está intrinsecamente relacionada, é Não faz problema. sentido, Não né? faz sentido, né? E qual é a necessidade que a empresa tem, aliás, da obrigação dela de cumprir a legislação, evidentemente, do ponto de vista de reputação, de sair bem na foto, como a gente diz? É Quem uma, faz um licenciamento ambiental adequado, ela se posiciona melhor no mercado? muito melhor. Essa é uma coisa que a gente sempre tem trabalhado para conscientizar os empreendedores. Podemos falar que isso é uma alta agregação de valor? A alta agregação de valor. Perfeito. São muitos os benefícios, vou só citar alguns, né? Mas trabalha a sustentabilidade ambiental, porque você está no licenciamento ambiental obrigatoriamente adotando medidas de controle, medidas de restrição ambiental, medidas de monitoramento e medidas que tornam a sua atividade ambientalmente com mais qualidade, né? Então, você já está trabalhando a sustentabilidade ambiental, você trabalha o marketing relacionado aos investidores, à sociedade de modo geral. Então, as empresas que têm um marketing bem feito, né, investem em marketing, isso é importantíssimo, né? E trabalham o licenciamento ambiental, ela já sai na frente. Não para mentir, né? Não para ficar criando fake news, mas Isso, para mostrar o que ela faz de benefício mostrar de para a benefício. sociedade, de uma Perfeito. maneira geral, né? Exatamente. Não, e agrega muito valor. A gente tem várias experiências em casos de empresas que investiram em marketing, mas para mostrar o bom desempenho das medidas ambientais que elas vêm exercendo e ter um retorno perante a sociedade incrível, né? Sim, E porque naturalmente vai ser procurada para mais investimentos, para parcerias de é negócios, isso, não é isso? é isso também. E a gente viu casos em que grandes empresas terem fontes de investimento, financiamento
negadas por grandes instituições financeiras por não adotarem o mínimo cuidado com a questão ambiental e principalmente relacionado ao licenciamento e gestão ambiental, né? E que é outra medida, né? Medidas de desempenho econômico, né? Legais, né? Outra questão é você vai estar evitando problemas passivos, né? Jurídicos, né? E econômicos. Porque uma vez que você não tem licenciamento, que é uma medida obrigatória, você está sujeito a penalidades diversas, como interdição temporária, interdição definitiva do seu empreendimento, embargos, multas, né? Então é uma série de problemas que Quer traz. dizer, não vale a pena peitar a lei, né? Não, É nem um pouco. prejuízo É seguro. prejuízo certo que a gente chama, não é nem algo, sabe, aleatório, mas não, é algo certo. Aliás, eu queria lembrar que existe um guia prático de meio ambiente que foi batizado como Guia Prático Ecol, que a sua empresa lançou recentemente, não é isso? É, sim, a gente. Por quê? O que Porque, traz esse guia na sua essência? certo. Esse guia foi de forma a facilitar, a tornar a informação mais rápida, mais acessível, prática e mais consistente, mesmo trazendo ela de forma mais rápida, mais consistente. Por quê? A gente tem 20 anos de atuação nessa área e a gente viu o que é que, tipo, de muita informação, com- assim, a gente conseguir reunir as informações mais importantes dentro de um guia para tanto uma pessoa leiga, um empreendedor, como um consultor que já trabalha ou quer trabalhar na área, ele poder ter essa informação mais rápida, né? Desde fluxograma de etapas de licenciamento, tipos de licenças, condicionantes de licença, competência entre os órgãos, prazos das licenças, dicas que a gente tem, da nossa atuação, tudo dentro de um material que ele pode acessar facilmente e poder exercer essa atividade, conhecer a área de licenciamento É muito como mais se rápido. fosse uma bússola para ele seguir. Isso, porque na minha época a gente trabalhava com livros, às vezes de 500 páginas, ia trabalhar centenas de leis e fazer e grifar aquilo que era mais importante. Isso era Pegar um na unha trabalho. um a um, né? Nossa, isso aí era um trabalho imenso. Imenso, né? Agora, quem quiser acessar o Guia Prático Ecol, como é que faz? Pronto, a gente tem na página da Hotmart, né, o guia prático ECOL, EKOL, né, é com K, e só digitar guia prático ECOL, que ele na Hotmart, na página da Hotmart, ele já Já abre aparece. a página de vendas para poder fazer a aquisição muito simples. Clica lá, tem lá um preço acessível e você vai ter acesso a um material que vai te trazer esse conhecimento de forma muito mais rápida, muito mais prática, e você vai poder atuar na área de licenciamento ambiental sem perder tanto tempo, né? E é muito bacana. Hoje a gente já conseguiu vender 5 só pela manhã. Oh, coisa boa. Me fale alguma coisa a respeito de cases sobre melhores práticas. A gente está falando da sacanagem, da ignorância, do, às vezes do desvio de finalidade de alguns empreendedores. Mas tem o outro lado também. As pessoas que trabalham sérias, que são honestas, que são comprometidas com a vida, com o país, com a sociedade, com o meio ambiente também. Eu só não vou citar nomes, mas assim, Por existe, favor. por questão de ética, né? Mas existe assim, cara, a gente já viu cases assim fantásticos, sabe, de sucesso mesmo, de retorno financeiro, retorno de imagem para a empresa e de uma série de outras coisas que vêm atreladas, né? Empresas que sabem fazer a coisa direitinho, né? Isso, porque às vezes a cabeça do empreendedor, ele não pensa que é um investimento que ele vai gerar, mas assim, que ele vai ter, mas esse retorno vai vir, né? Eu conheci uma empresa em Brasília, né, faz mais de 10 anos, né, incrível, assim, sabe? Que ela pegava lodo de estação de tratamento de efluente, né, aquele lodo pesado, e em vez de, assim, e ao invés de gastar para destinar aquilo para aterro sanitário, ela investia em planta de desidratação daquele lodo e fazia todo o trabalho de estabilização,
descontaminação, e aquilo ficava, como a gente chama, torta de lodo, né? Ficava um tapete, né? Pronto para ser reutilizado. E o que que ela fez? Ela entrou numa parceria com o órgão ambiental lá de Brasília, né? E nas áreas degradadas por extração de pissarro, né, que é o barro, que ficava aquela grande erosão, né? Como o material, esse lodo, tinha uma textura semelhante à argila, ela já ia tampando aquelas erosões nessa parceria, né, nesse convênio com o órgão ambiental, e fechava aquela grande erosão, aquele grande impacto ambiental, aquela grande degradação, né? E daqui a pouco, assim, com o tempo, o Quer dizer, é um solo já. trabalho exemplar, né? Pô, muito bacana. O solo já homogeneizava, né? E daqui a pouco a vegetação crescia, a fauna chegava ao local. Então, se você pegou algo que era um problema, que era um rejeito, você transformou ele em um insumo para uma outra atividade, para uma recuperação de área degradada. Que fantástico! E essa empresa, né, ganhou o selo verde, né? Trabalhava a certificação ISO e ganhou muito mais notoriedade, investimento, né? Com isso. Acaba sendo benchmark também para as outras, né? Benchmarking para as outras, né? E esse exemplo, quando eu tive a oportunidade, a honra de poder conhecer, nossa, eu levei para onde eu pude, né? Porque as empresas estavam gastando com aterro sanitário, um custo altíssimo por metro quadrado, um metro cúbico, para destinar lodo de estação de tratamento de efluentes. Se você poderia utilizar isso como um subproduto, né? Você pode transformar para área degradada, você pode transformar como adubo, desde que você faça o tratamento, a secagem, a estabilização daquele material, e faz uma parceria com a Emater do seu estado, e você vai ter lá um adubo com selo verde para poder ser utilizado numa agricultura, né? Então, assim, é um caminho para a sustentabilidade. Você utilizar algo que era um rejeito para algo que é um insumo, que seria caro até Sim, claro, claro. então, assim, são cases muito legais, assim, Bem sabe? interessante. Recentemente nós tivemos um podcast sobre economia azul. Nós recebemos o CEO do Ilha Hub, o Edmar Moraes. O Ilha Hub é um hub basicamente de startups que são focadas na economia do oceano, né? Uhum. Desenvolvendo produtos, desenvolvendo soluções extremamente interessantes e comprometidas com a sustentabilidade de uma maneira geral. Aí a pergunta que eu fiz para ele, vou fazer para você também. Segundo a ONU, nós estamos vivenciando a década do oceano, que termina em 2030. O fato de ter uma organização do porte da ONU criando uma década do oceano, isso incentiva empresas e governos a tomar conta direitinho do seu jardim? Sim, mas ainda é necessário, Nelson, mecanismos mais persuasivos. Eu não digo assim, de impor, sabe? Não, porque vamos impor aqui, mas persuasivos em torno até de trabalhar isso que o crédito de carbono faz, sabe? Você creditar por aquela atividade ambientalmente sustentável, um reflorestamento, né? Você trabalhar uma questão de um tratamento de efluente com tratamento de gases, né? E aí você acreditar pelo carbono que você desmobilizou, né? Então, isso é bem legal, sabe? Trabalhar com incentivos, principalmente aqui nos países em desenvolvimento, ainda é muito forte essa questão, essa cultura do resíduo sólido, ainda pouco destinado, né? No Brasil hoje ainda temos 50% de resíduo sólido não destinado corretamente, né, em aterro sanitário, isso termina nos oceanos e vem causando problemas seríssimos. A gente vê muito problema com tartaruga marinha, vê muito problema até com peixes, né, O oceano ele acaba sendo um corais. depositório ruim, né? Porque o descarte normalmente é feito pelos rios, né? Isso. E os rios levam até o oceano, não é isso? E a gente tá vendo muita poluição, ainda tá tendo muita poluição. A gente vê, tipo, quando acontece um Réveillon, as praias
né, lá no Nordeste, ficam pilhadas de resíduos. Ah, não é só no Nordeste, não, é em É, qualquer lugar. é, Eu passei alguns réveillons em Santa Catarina que, pelo amor de Deus, a equipe de manutenção da prefeitura era toda acionada. Terminou o réveillon, os caras já começavam a juntar garrafa, plástico e é. uma lixaiada que Agora, não tinha tamanho, né? minha visão, Nelson, assim, pessoal e profissional, a gente só vai diminuir isso, nesse problema, com a educação ambiental. Educação ambiental é o caminho. Eu morei um tempo no Canadá, né, e vi como eles lá tratam essa questão ambiental muito séria desde criança, sabe? Tipo, você não Porque a pode jogar um criança papel na absorve rua. mais É, fácil, né? não pode cuspir na rua, não pode jogar um papel na rua. E é assim, é certo isso, sabe? A gente começar a ensinar de base, mas Você acha que isso educar, deveria de passar pela escola normal? não só a escola Ter uma ensina cadeira voltada para isso? também. Ou a educação ambiental ela é transversal e vai É, passar por outras matérias? Como é que você vê? na escola você tem o ensino, a educação vem de casa, né? Se os pais não colaboram com essa educação, e essa educação é muito séria, por exemplo, eu tenho um filho que a gente tá com 6 anos, e desde muito cedo a gente vem, sabe, cobrando talvez mais do que a escola, essa questão da consciência ambiental, né? Então, a educação de casa ela é muito importante. E isso lá nos países que eu visitei, eu vi isso muito forte, sabe? Essa educação muito mais vem de casa do que da própria escola. Mas a escola faz o seu papel Quer complementar muito dizer, quando ele importante. chega na escola, o aluno já está Já está preparado, né? Já preparado, sabe do que se trata, consciente, como é que faz. exatamente. Eu acho que o papel escola e família, ele é um complementa o outro, sabe? E ele é muito importante. Sem um que não atue bem, vai comprometer essa educação. Quer dizer, então é um caminho inevitável, né? Uma vez mais, passa pela educação, o desenvolvimento, né? Exatamente. E o Brasil, ele precisa trabalhar essa questão, essa consciência muito mais forte, sabe? Em todas as classes, né? Tudo, né? Desde empresas, escolas, né? Ambiente familiar, tudo. Precisa a questão, a consciência ambiental, ela tá presente no dia a dia, né? Ser institucionalizada, assim como a gente fala, ser institucionalizada nas empresas, tem uma política ambiental, isso ser em todos os parâmetros da sociedade, né? Porque aí, assim, a gente vai começar a ter mudanças, né? Mas essas mudanças, não pense que é a curto prazo. Por isso que é uma questão muito importante que a gente tem que já estar trabalhando já desde o início, né? Porque isso só vai vir nas próximas gerações, Sim, entende? sem Tipo, dúvida. Não coisa é de 10, simples, 20 não. anos que a gente vai acompanhar mudanças significativas. No longo prazo, você é otimista com o Brasil? Sim, com certeza. Eu acho que já está melhorando muito em relação a vários aspectos, né? Eu acho que lógico, isso veio desse histórico de conferências, né, de relatórios, da ONU, né, também está agindo muito fortemente, e isso termina aqui também. O Brasil é signatário de muitas convenções que tem vários países desenvolvidos que nem são, né? Principalmente o Protocolo de Kyoto, mudança climática. Os Estados Unidos não foi signatário, né? Sim, O sim. Brasil foi, né? E é uma questão que se discute até hoje. Volta e meia alguém lembra que tem o Acordo de Paris também, É, ou que está faltando um monte de coisa. isso. A propósito, a COP30 vai ajudar a dar um checkmate nessas coisas? Ou você acha que é mais um momento, mais umas páginas que vão ser inseridas nos anais da história? Eu venho acompanhando as conferências das partes, né, as COPs, desde 96, que foi quando começou, né? E assim, sempre se trabalha avaliação de resultados das COPs anteriores, né? Mas hoje, assim, acho que hoje em dia, assim, na de 30, acho que a gente vai trabalhar vários outros elementos que têm crescido aqui no Brasil, né? Hidrogênio verde, né? Eh, Energia eólica, que a gente já está bem forte, principalmente no Nordeste, está crescendo muito, energia solar, que são alternativas mais sustentáveis, né? Pelo menos dessa parte relacionada à mudança climática, né? Mobilidade, talvez, né? Mobilidade também está melhorando. Principalmente assim, depende do centro urbano, né? Mas a mobilidade ainda precisa melhorar muito ainda. É, e a gente tem um caminho relativamente longo pela Longo, frente, né?
Em relação à mobilidade, sim. A gente tem pouca ferrovia, né? Tem pouca cabotagem ainda. Como você já tem um filho, então você é um otimista pelo Brasil. Você Sempre. já está deixando mais alguém para seguir. Isso. Se você tiver mais uns 3 ou 4 filhos, aí eu vou acreditar que realmente você está jogando todas as suas fichas no país. E assim, é legal porque em casa a gente consegue fazer esse ensino, sabe? Essa educação. A gente faz compostagem orgânica, né? Dos alimentos, né? Então a gente E a reduz. criança vai absorvendo É, todo e esse conhecimento, né? ele trabalha comigo. Pô, que legal. Vai Parabéns. separando, recortando, obrigado. E vai alimentando as minhocas vão gerando adubo, o adubo a gente vai usando no jardim, na horta. Então a gente já reduziu 70, 80% do nosso lixo orgânico, né? Tenta reduzir a questão de embalagens também, que hoje tudo é embalagem, né? Mas limpando, reciclando, sabe? Colocando para reciclagem direitinho. Mas é um papel bacana, sabe? E isso vem crescendo. A gente vê. Como se vê, com todos os senões e dificuldades que o país apresenta, nós caminhamos. E caminhamos firme rumo a um futuro melhor. E que venha esse futuro e que seja melhor de fato. Agradecemos muito a presença do Marcos Freire, um biólogo que trabalha, que estuda, que está intrinsecamente mergulhado nessa questão ambiental, rumo a um país melhor. Obrigado pela sua presença aqui e um forte abraço, Marcos. Forte abraço, eu que agradeço. Continue com a gente, que tem bastante informação ainda sobre sustentabilidade, inovação e gestão aqui no Pode Mais Empresas. Até breve.